É muito mais valioso para Deus criar seres livres do que seres que são determinados a fazer alguma coisa. Por quê? Porque quando você cria uma pessoa livre, essa pessoa pode te amar de forma genuína. Porque se Deus começa a anular aqueles que em sua onisciência ele sabe que seriam contrários a ele, que iriam escolher não ficar na presença dele, Deus não seria amor? Deus seria um tirano? E aqui que começa um dos mistérios importantes, que o fato de Deus ter criado os seres humanos, as pessoas, eu e você, como seres para amar e sermos amados, significa que é necessário Ele nos dar liberdade para podermos amar. Então, quando Deus cria um ser humano, Deus criou esse ser humano para amar, e para ele amar, ele tem que ser livre. E agora, o efeito colateral desse presente maravilhoso que é o amor é que ele pode até decidir não amar quem o criou. O inimigo argumentou que o governo moral de Deus era um governo injusto. Agora você imagina, um governo que Deus é onipotente, tudo ele pode fazer, e agora como um Deus onipotente, ele seria, por ser onipotente, ele seria como se fosse um tirano. E qual o problema que você tem ali do livro de Jó? Um medo de Abraão era que um justo, ele sofresse de forma gratuita, que justos e ímpios, eles fossem julgados da mesma forma. Essas coisas que Abraão pergunta a Deus aparecem logo nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. E nós podemos imaginar nas entrelinhas Satanás dizendo: lá na terra todos me adoram, todos me servem. Eles são egoístas, jactanciosos, gananciosos. Eles são preconceituosos, eles são maldosos, fofoqueiros, invejosos. Na terra todos me servem. E Deus diz: não, eu tenho representantes na terra. Como já vimos até agora, o amor só é significativo quando é livremente escolhido e dado ao outro como presente, de forma voluntária. Ele só é genuíno quando a pessoa tem também a liberdade de escolher não amar ou amar a outra pessoa. Ou seja, quando uma pessoa é livre para te amar, ela também é livre para te rejeitar e te ferir. A liberdade e o amor são os maiores de todos os riscos. No fim das contas, o mal existe neste mundo não porque Deus é um tirano, mas justamente porque ele escolheu dar liberdade para suas criaturas. A realidade do mal se faz presente não porque Deus não é poderoso, mas porque ele deseja que os seres humanos sejam sua imagem e semelhança também na possibilidade de escolherem suas ações. No episódio de hoje, veremos como essa liberdade influencia na percepção do caráter de Deus. Fique ligado, estamos só começando. Deus chama e ninguém responde. Em outras palavras, a criatura, ela pode rejeitar o Criador. Um Criador que pode todas as coisas. Então esse acho que é um ponto interessante. Às vezes Deus não tem aquilo que Ele quer. O que Ele quer é a vontade ideal. Mas a sua vontade, nesse mundo de pecado, porque Ele leva em consideração as nossas liberdades, as nossas escolhas, essa vontade é uma vontade remediativa. Ele remedia. E Ele vai fazer de tudo para poder chegar no ser humano. Ele persegue o ser humano. Jó capítulo 10 tem essa imagem maravilhosa de um Deus sendo um leão correndo atrás de uma presa. Não atrás no sentido de destruir essa pessoa, mas correndo atrás no sentido de que seu amor abrace e persiga essa pessoa. O salmista também descreve essa imagem que é fortíssima no Salmo 23, que a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em realidade você poderia traduzir isso numa ênfase, que a bondade e a misericórdia de Deus me perseguirão, no sentido de que ela está constantemente atrás de mim, vindo atrás de mim. Essa é uma vontade remediativa que Deus ele quer nos buscar para si só, né? Nós já discutimos que Deus tinha que criar-nos livres, que Ele não iria anular a existência daquele que não iria servi-lo,
que a árvore era um símbolo de liberdade e amor, portanto, embora eles não devessem tocar naquela árvore. Mas por que um Deus tão bom e tão poderoso permite que a maldade continue neste mundo e os seus filhos continuem sofrendo? Essa é a grande questão que nós devemos responder. Porque nós estamos mergulhados num mundo em que há uma batalha que se trava. Essa batalha é tão real quanto aquela que se trava nos campos de batalha, que é a batalha entre o bem e o mal. Jesus Cristo é representante do bem e o antigo Lúcifer é o representante do mal. E nós estamos mergulhados bem no centro deste conflito. E nós vamos sofrer também algumas perdas devido a estarmos mergulhados nesse conflito. A pergunta que deve ser levantada seria a seguinte: como pode haver um conflito contra um Deus que é onipotente, ou seja, pode todas as coisas? Essa pergunta recolocada de forma diferente seria assim: será que existe um conflito que a gente possa chamar de válido, sendo que esse conflito é contra alguém infinitamente superior, não um pouco superior? Por exemplo, eu exemplifico. Pensa num conflito entre um país, digamos, a título apenas de exemplo, um Haiti contra uma superpotência do mundo. O Haiti passou por aqueles terremotos, se desestruturou, etc. E agora esse pequeno país ele vai lutar contra uma grande potência. A gente poderia falar que isso seria um conflito real? Ou, em realidade, seria apenas um grande genocídio? Quando a gente coloca essa pergunta nesse contexto do grande conflito, é da mesma forma. E será que existe um conflito real entre um Deus que é criador, ou seja, onipotente, ele pode todas as coisas, contra uma criatura, por mais que essa criatura tenha a sua jurisdição? E será que isso seria um conflito real? Eu acho que esse é um dos primeiros pontos que devem ser estabelecidos, porque o grande conflito, ele não é um conflito de poder, porque ninguém pode lutar contra um Deus que é onipotente. Acho que isso tem que ficar claro. Mas o grande conflito é justamente um conflito baseado num caráter, numa alegação, numa defesa, numa vindicação que agora Deus e seus instrumentos vão estar lutando, não no sentido de usando forças para poder vencer uma batalha, mas no sentido de poder justificar, vindicar algo que foi dito contra Deus, algo que foi alegado de Deus. E que alegação é essa? Quando nós percebemos que, muito antes de começar a história da queda, em Gênesis, no capítulo 3, a gente vê a história ali da serpente ludibriando o primeiro casal. Nós vemos que essa serpente ela já existia. Essa serpente ela é chamada na Bíblia de Hassatã, do Satanás, o inimigo, o opositor, o enganador, o mentiroso. Ela é descrita de várias formas. E muito antes do primeiro casal ter caído, sido ludibriado, a duvidar da palavra de Deus, essa serpente, que foi outrora um anjo cobridor, essa serpente ela encheu-se de si mesma, ela tentou ser igual a Deus e ela levantou uma acusação contra o caráter de Deus. Que acusação era essa? O inimigo argumentou que o governo moral de Deus era um governo injusto. Agora você imagina, um governo que Deus é onipotente, tudo ele pode fazer, e agora como um Deus onipotente, ele seria, por ser onipotente, ele seria como se fosse um tirano, injusto. Hoje, por exemplo, quando a gente pensa em governos atuais, a gente pensa em governos tiranos. O que é um governo tirano? Uma ditadura. Alguém centralizador, onipotente. Pense, por exemplo, como eram os monarcas, né? Absolutista, poder absolutista, ou seja, todos os poderes concentrados em uma pessoa só. Nas nossas narrativas de sociedades modernas, a gente acredita na divisão dos poderes, né? O poder executivo executa, o poder legislativo legisla, o poder judiciário ele checa para saber se as coisas estão andando bem. Ou seja, é dividido. Num sistema absolutista, tudo acontece numa pessoa só. Agora você imagina, isso seria um monarca hoje, quando a gente vê, por exemplo, em alguns países aí ao nosso redor, isso aqui tem um tirano governando esse país. Em outras palavras, é absolutista, ele faz o que ele quer, não tem lei ali. Ele dissolve ali, ele está acima da lei.
né? Um tirano. Satanás, ele vira para o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele é onipotente. Ele faz todas as coisas. Ele é o juiz, ele é o rei. Ele falou o seguinte: você é onipotente, Senhor. Levanta a mão contra ele. Você é um tirano. Porque você, imagina, você criou todos nós e agora nós temos que te obedecer como se fossem escravos. Você dá uma lei que essa lei nem pode ser seguida. Você dá uma lei que não pode ser seguida, a consequência dessa não obediência é a morte. Ou seja, você dá uma lei que não pode ser seguida e a consequência disso é a morte. Ou seja, você cria alguém para morrer. Seria o equivalente a um fazendeiro, digamos que você cria galinhas e agora você dá comida para a galinha, você dá um galinheiro confortável, você quer que essa galinha engorde, mas daqui a 1 ano, daqui a 6 meses você vai matar essa galinha. Que amor é esse? Que você cuida de alguém, mas na verdade você cuida de alguém por motivos baixos, pequenos. Então levanta essa dúvida contra o caráter de Deus. A Bíblia, como a conhecemos, começa suas páginas narrando a boa e perfeita criação de Deus, sem qualquer tipo de mal ou sofrimento. Mas ao longo do desenvolvimento da história, as coisas vão de mal a pior. Talvez não seja tão simples compreender o que se passa, a menos que tenhamos uma visão dos bastidores da história. E para acessar esses bastidores, existe um livro muito especial que pode nos ajudar a compreender esse enigma. Alguns pensadores, eles acreditam que na época que o livro de Gênesis foi escrito também um outro livro chamado o livro de Jó, que é o que a gente conhece aí na Bíblia como o livro de Jó. É um livro do Antigo Testamento tão antigo quanto o livro de Gênesis. E na introdução do livro, esse problema fica mais ainda escancarado. De um dos primeiros livros das Escrituras, você tem esse problema de forma mais dada. E qual o problema que você tem ali do livro de Jó? É que esse medo que Abraão tinha surge no livro de Jó. Esse medo que Abraão temia, essas coisas que Abraão pergunta a Deus, aparecem logo nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. E qual era o medo de Abraão? O medo de Abraão era que um justo, ele sofresse de forma gratuita, que justos e ímpios, eles fossem julgados da mesma forma. Então esse era o problema de Abraão e Deus, ele promete a Abraão que ele não vai resolver as coisas, ele não vai julgar os dois da mesma forma. Mas no caso de Jó, você tem aí um problema de inversão. Por quê? Porque no primeiro capítulo, diz o livro de Jó que os filhos de Deus vão visitar Jó e aparece ali entre eles Satanás. E Satanás, ele lança uma acusação contra essa ideia de Abraão, por exemplo, lança uma acusação contra essa ideia sobre o caráter de Deus e sobre o caráter da pessoa que está obedecendo a Deus, que é uma acusação muito séria. Deus chega para Satanás e pergunta: de onde você vem? Satanás diz: não, eu venho lá de rodear a terra, Eu venho lá da terra. E aí é interessante que Deus diz assim: você observou o meu servo Jó? Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era muito bom. Agora note o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também o Satanás entre eles. Perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Uma expressão idiomática no hebraico que significa: a terra é minha. Eu estou vindo como representante da terra. E no verso 8 Deus diz: você observou na tua terra, nesta terra que você diz ser sua, o meu servo Jó? E Deus faz um elogio tremendo para Jó. É um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E esse personagem que se chama Satanás, no Antigo Testamento, ele tem uma função que é a de acusação. Ele está o tempo todo acusando alguém. E quando você vai na Bíblia, no geral, você vê isso. Então, lá no livro de Zacarias, ele aparece da mesma forma e ele aparece acusando o sacerdote Josué. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, ele aparece da mesma forma e ele aparece acusando o povo de Deus.
quando ele aparece, ele sempre tem uma acusação para ser feita. Quando ele aparece em diálogo com Deus, em diálogo com os anjos, em diálogo com alguém, ele aparece fazendo alguma acusação contra algum servo de Deus, contra alguma pessoa, né? E nesse caso específico ele faz uma acusação contra o caráter de Jó. Ele diz uma coisa interessante, né? Contra o caráter de Jó. É óbvio que Jó te obedece. E por que Jó te obedece? Não está claro? Você dá tudo para Jó. Então é óbvio que Jó vai te obedecer. Acaso Jó, debalde, à toa, sem motivo, em algumas versões, teme ao Senhor? O Senhor não cerca ele e protege tudo que ele tem? E Satanás diz, toque em tudo que ele tem, e você vai ver se ele não blasfema contra ti. A palavra Vav Ha-Satam, a expressão Vav Ha-Satam, usada aqui em hebraico, Satam é acusador, é um adjetivo, ele vai para acusar, na verdade não é um nome próprio. Quem que Satanás vai acusar no céu? Jó? Não. Ele vai acusar a Deus. Quando Deus diz, nesta terra que você acha que é sua, eu tenho um servo, Deus está dizendo, Satanás, você pode ter maioria na terra, mas você não tem a totalidade. E nós podemos imaginar nas entrelinhas Satanás dizendo, lá na terra todos me adoram, todos me servem. Eles são egoístas, jactanciosos, gananciosos, eles são preconceituosos, eles são maldosos, fofoqueiros, invejosos. Na terra, todos me servem. E Deus diz, não, eu tenho representantes na terra. Eu tenho Jó, por exemplo, ninguém é na terra como ele. E Satanás diz, não, as pessoas na terra só te adoram, só te seguem porque você compra as pessoas. Você não dá liberdade a elas. Se elas orarem, você responde rapidinho. Conhece cristãos que são assim? Tem que orar e determinar? Tem que orar e Deus tem que responder toda hora? Se Deus não responder, Deus não existe? Satanás está dizendo isso. As pessoas só te servem se você fizer a vontade delas toda hora. Então ele acusa Jó de dizer que a obediência de Jó tem uma segunda intenção por trás. A obediência de Jó tem algo no que diz respeito ao o caráter de Jó é ímpio. As ações de Jó são ações boas, mas a motivação da ação, ela é uma motivação ímpia. E esse é o problema que Satanás levanta ali, perante Deus, perante os filhos de Deus, como é descrito lá no livro de Jó, perante todo mundo ali, né? Você tem essa problemática. Então, Satanás diz, tira tudo que ele tem e você vê que ele não vai blasfemar na sua face. Por que esse problema? Porque o ponto aí diz respeito justamente a você correlacionar a obediência, você correlacionar o agradar a Deus àquilo que Deus lhe dá, né? E Satanás vê que isso é um problema, né? E Satanás enxerga até corretamente, a gente pode dizer, no seguinte sentido: se você obedece a alguém simplesmente porque alguém te dá alguma coisa, então isso é um tipo de egoísmo. Então você está fazendo aquilo porque você quer aquilo, não porque você ama aquela pessoa, né? E aí Deus, para mostrar que a motivação de Jó não era uma motivação ímpia, Deus vai lá e permite com que Jó perca tudo. A gente às vezes não para pensar muito nisso. A gente não pensa muito nos objetivos do diabo. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente pensa em Jó como um caráter excelente, a gente pensa em Deus também, dizendo, olha, viu, meu servo Jó, como ele é uma pessoa muito especial. Mas a gente não pensa no outro lado, que através de fustigar, de cutucar, de fazer sofrer, o diabo estava querendo maltratar o máximo possível, o máximo que ele podia Jó, para tentar provar que Deus não estava sendo verdadeiro. E aí você tem uma descrição ali do primeiro capítulo do livro de Jó, que uma coisa vai sucedendo a outra. Chega um servo e diz, olha, os bois estavam em determinado momento, estavam pastando, veio um raio do céu, exterminou todo mundo, só sobrou eu para contar e o teu gado foi todo embora. Aí veio outro e diz, olha, as ovelhas estavam dessa forma, veio um outro raio, matou elas e aí todas elas morreram, só eu sobrevivi para contar a história. E aí essas coisas vão se sucedendo a Jó, né? E aí Jó agora é um justo que se depara com aquele problema que Abraão estava com medo. Jó é um justo que está sofrendo.
E é um justo não porque a gente diz que é justo, é um justo porque o próprio Deus disse que ele era justo. O próprio Deus disse que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E esse homem agora está sofrendo. E aí ele não blasfema contra Deus. E aí você vê que a acusação de Satanás era falsa. Porque Jó amava a Deus independente das coisas que ele tinha. Porque quando todas as coisas foram tiradas, ele não amaldiçoou o nome de Deus, ele se volta para Deus, ele tenta encontrar em Deus algum tipo de resposta. E aí Satanás aparece de novo no livro de Jó e faz uma segunda questão, porque Satanás raciocina como qualquer ser humano raciocina. Em que sentido? Pode até tirar tudo de mim, né? Às vezes a gente é assaltado e... Não, mas mexeu com sua vida? Não, mexendo com a vida tá ok, né? E aí, isso foi o que aconteceu, o que Satanás levantou para Jó, né? Pela segunda vez. Deus diz, você observou o meu servo Jó? Mesmo cedendo ao que você pediu, eu fui lá e tirei tudo de Jó. Mas ele ainda não blasfemou contra a minha face. Ele ainda continua sendo íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Num momento quando o caráter de Deus foi posto em xeque diante do universo, de que Deus não dá liberdade, de que Deus compra as pessoas. Deus não joga com as mesmas armas do diabo. Deus ficou, por assim dizer, de mãos atadas, de mãos amarradas. Sabe quem foi o argumento de Deus de que ele não compra as pessoas? Jó. Deus disse, toca em tudo que Jó tem então, já que você quer, e você vai ver se eu compro as pessoas. Jó será talvez um dos poucos, quem sabe o único ser humano, tirando Jesus, que quando chegar na terra, os anjos vão dizer, sabe, quando Satanás acusou Deus de ser injusto, de comprar pessoas, de não dar liberdade, nós só não fomos pro lado dele, Jó, porque você foi o argumento de Deus, de que mesmo em meio ao sofrimento, as pessoas não desistem. O livro de Jó é uma literatura fascinante. Ao lermos suas páginas, teremos a impressão de estarmos diante de uma obra de Shakespeare, com um drama rico em diálogos que lidam exatamente com a questão do sofrimento. Tudo parece girar em torno da história de um homem rico que perde todas as suas posses e sua família. Mas existe algo maior acontecendo. Há todo um pano de fundo que nos apresenta um cenário que vai além do que os nossos olhos podem ver. É interessante aí, né, um ponto, né, que a gente pode ver sobre essa acusação de Satanás e a resposta de Deus. Porque Satanás ele faz uma acusação perante todo mundo. Satanás ele faz uma acusação perante todos os filhos de Deus. E os filhos de Deus eles não são oniscientes. Deus ele sabe que Jó ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviaria do mal. Deus ele sabe que no caso de Jó específico, Jó a gente pode dizer, se Deus tirasse tudo, Deus ele sabe que Jó não blasfemaria na face dele. Deus ele conhece o fim desde o princípio. Deus ele conhecia todas essas coisas. Mas os filhos de Deus não conhecem isso. E um ponto importante é que lá em Jó, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, você tem uma espécie de corte. Você tem uma espécie de tribunal. E lá é dito que os filhos de Deus, né, eles foram visitar e Satanás foi no meio deles, foi entre eles visitar Deus. Então você tem outros seres, além de Deus, nessa grande corte, nesse grande tribunal. O ponto de Satanás é que ele levanta dúvidas sobre o caráter de Jó, porque ele faz esse tipo de acusação. Ele levanta esse tipo de dúvida sobre o caráter de Jó, e para Deus, esse tipo de dúvida é bem resolvido, porque Deus é onisciente, Deus conhece Jó, Deus conhece o fim desde o princípio. Mas para os filhos de Deus, que estão ali na corte celestial, mas para os outros seres que estão ali na corte celestial, não, né? Eles não são oniscientes. Eles não conhecem o fim desde o princípio. Eles não conhecem o coração de Jó. O ataque de Satanás ao caráter de Deus foi justamente o ataque frontal contra os atributos que definem quem ele é, que é a sua lei e o seu amor. O ataque foi, ou Deus ele é justo, ou Deus seria misericordioso. Mas ele não poderia ser os dois ao mesmo tempo, pois
se fosse justo, vamos pegar o exemplo de Adão e Eva, aquela primeira queda, o casal, em Gênesis capítulo 3. Se Deus fosse justo com Adão e Eva, ele deveria levar a cabo as consequências das ações de Adão e Eva. Em outras palavras, o salário do pecado é a morte, Adão e Eva pecaram, portanto, eles deveriam morrer. Deus estaria sendo justo, porém não seria misericordioso. Ao passo que, em contrapartida, se Deus fosse misericordioso, no caso de Adão e Eva, agora Deus deveria perdoar Adão e Eva. No entanto, ele estaria não levando a cabo as consequências da sua lei, que é imutável, que ela não muda, que ela é um reflexo do seu caráter. Então agora o inimigo ele se levanta, levantando esta indagação contrária ao caráter de Deus. Ele não consegue ser os dois ao mesmo tempo. E como que Deus ele responde a esse ataque? É como se Deus quisesse mostrar para eles que o que Satanás estava falando é absolutamente falso, é absolutamente sem sentido. E mesmo Deus, e isso é que é interessante, mesmo Deus conhecendo do caráter de Jó, mas Deus quer mostrar isso para os outros seres. Essa é mais ou menos a ideia. Por isso que Deus faz questão de, no capítulo 2, dizer: você me convenceu a fazer isso, eu deixei, e o Jó não blasfemou, Jó não virou as costas para mim, Jó não fez nada disso. Então é como se Deus ele tivesse uma certa satisfação a ser dado, porque o caráter de Deus e o caráter de Jó, os dois foram colocados em dúvida. Deus, ele abençoa aqueles que lhe obedecem, e aqueles que lhe obedecem só o fazem porque Deus abençoa. Então, essa dinâmica aí, esse relacionamento aí, a dúvida que Satanás lança é que esse relacionamento aí é um relacionamento egoísta. É um relacionamento que não é baseado no amor. É um relacionamento que é baseado em outra coisa fora o amor. Num certo autointeresse, num certo egoísmo, etc. E aí Deus diz: tudo bem, só poupa-lhe a vida, né? Mas o resto você pode tocar. E aí diz o capítulo 2 do livro de Jó, a narrativa dá uma descrição terrível de como o corpo de Jó ficou. Baseado nisso, ainda a esposa de Jó diz: você ainda adora esse Deus? Você ainda tem algo com relação a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aquela mulher tá vendo o marido dela, que era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, sofrendo daquela forma. Aquela mulher também perdeu tudo. Então, aquela mulher, ela também não estava entendendo o que está se passando, né? Então você fecha os 2 primeiros capítulos, a introdução, com essa problemática aí. O inimigo argumentou que o governo moral de Deus era um governo injusto. Agora você imagina, um governo que Deus é onipotente, tudo ele pode fazer. E agora, como um Deus onipotente, ele seria, por ser onipotente, ele seria como se fosse um tirano. E qual o problema que você tem ali do livro de Jó? O medo de Abraão era que um justo, ele sofresse de forma gratuita, que justos e ímpios, eles fossem julgados da mesma forma. Essas coisas que Abraão pergunta a Deus aparecem logo nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. E nós podemos imaginar nas entrelinhas Satanás dizendo: lá na terra todos me adoram, todos me servem. Eles são egoístas, jactanciosos, gananciosos. Eles são preconceituosos, eles são maldosos, fofoqueiros, invejosos. Na terra todos me servem. E Deus diz: não, eu tenho representantes na terra.